especificamente do Descubra, eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre a aprendizagem profissional. Eu peço até desculpas, porque certamente para vários aqui isso é como chover no molhado, são especialistas no contrato de aprendizagem profissional, mas é um contrato de trabalho especial que não é de domínio, digamos assim, de todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Então, vou fazer um breve apanhado, bem breve mesmo, do que é esse contrato especial de aprendizagem profissional, que é muito caro para todos nós que militamos nessa seara trabalhista e principalmente para nós que militamos na defesa dos direitos da criança e do adolescente perante o trabalho, em face do trabalho, né? O contrato de aprendizagem profissional, ele é como a concretude, né, a concretização do direito à profissionalização que está previsto no artigo 227 da Constituição Federal, né? Todos sabem que o direito à profissionalização para todos os adolescentes e jovens brasileiros, ele integra, né, a proteção integral que está lá estabelecida no artigo 227, que trata, né, do princípio da proteção integral de crianças, adolescentes e jovens brasileiros, e a aprendizagem profissional, ela acaba por ser o principal veículo de concretização desse direito quando tratamos de relações empregatícias, né, de relações de trabalho. E por que assim se dá? Né? Justamente em razão dessa feição, dessa caracterização especial que tem o contrato de trabalho de aprendizagem profissional. O contrato de trabalho, né, via de regra, ele tem por foco principal a questão da produção, o aspecto produtivo. Né? O empregado vende a mão de obra dele para um empreendimento econômico, para um negócio, para o empregador, que vai se utilizar daquela mão de obra e, em contrapartida, vai remunerar, né, com salário, com a remuneração aquele empregado. Na aprendizagem profissional, a despeito de haver esse aspecto produtivo, tal qual existem nos demais contratos de trabalho, o preponderante, o principal, não é esse aspecto produtivo. O principal, o escopo principal desse contrato especial é justamente a profissionalização, o aspecto educativo e profissionalizante do trabalho. Então, é por isso que no contrato de aprendizagem profissional, ao revés, né, do contrato de trabalho lato sensu, nós não temos só um empregador e um empregado. Nesse contrato especial, além do empregador, que nós temos, que são as empresas que contratam, e do empregado, que no caso é a aprendiz, a gente tem um terceiro ente, que é a entidade formadora, a entidade qualificadora, especializada na profissionalização e especializada em programas de aprendizagem profissional. E é essa entidade formadora que vai zelar por esse programa de aprendizagem profissional. É um contrato de trabalho temporário e nesse período, nesse tempo, né, que ele dura desse contrato temporário, o aprendiz, o empregado, ele vai sim trabalhar, ele vai sim ter atividades práticas, mas ele também vai ter acesso a um conteúdo teórico. Ele também vai para a sala de aula e vai assistir à aula referente àquele ofício específico, né, que vai tratar do programa de aprendizagem profissional, mas muito mais do que isso. É como se fosse uma apresentação para o mercado de trabalho e para o mundo corporativo. Então, o aprendiz, ele tem acesso a outros conteúdos para além daquele ferramental básico referente àquele ofício, àquela função, àquele cargo que ele vai conhecer, né? Então, ele vai ter noções de saúde e segurança do trabalho, noções de direitos trabalhistas, noções de ética comportamental corporativa, aspectos socioemocionais são abordados também na aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional, ela tem como uma das diretrizes gerais curriculares o aumento, né, da escolaridade daquele aprendiz. Então, tudo isso é tratado no escopo, né, durante esse período do contrato de aprendizagem profissional, que dura até 2 anos. E é um contrato de trabalho especial também que vai ter determinadas cautelas, determinados cuidados, considerando que nós estamos tratando em essência, de trabalhadores adolescentes. Então, a jornada é uma jornada especial, uma jornada reduzida,
O contrato de trabalho no âmbito empresarial, no aspecto prático, ele é acompanhado por um tutor, além de ser acompanhado pela própria entidade formadora, a entidade qualificadora, né? O ambiente tem que ser protegido, as diretrizes curriculares da aprendizagem precisam ser respeitadas, então é uma inserção muito protegida, né, no mercado de trabalho. E nós sempre defendemos, né, nós que militamos nessa área, que é a melhor forma de se ingressar no mercado de trabalho, especialmente aqueles adolescentes que precisam se ingressar de forma mais precoce, né, no mercado de trabalho. É a melhor forma de se inserir no mercado de trabalho. Essas entidades qualificadoras que eu mencionei, hoje nós temos várias aqui, elas, em regra, são do Sistema S, né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional, o SENAC, o SENAI, o SESCOP, o SENAT, o SENAR, né, que são 5 S's, cada qual atuando num segmento empresarial, mas também temos uma pleiade aí de entidades formadoras, entidades qualificadas para prestar aprendizagem profissional, que tem como objetivo social isso e que podem também funcionar como entidades qualificadoras. Essas entidades, elas são registradas no Ministério da Economia, cadastradas no Ministério da Economia, e também são cadastradas junto ao CMDCA local, né, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança do município. Nós defendemos, então, com unhas e dentes, né, o cumprimento da aprendizagem profissional. As empresas, as médias e grandes empresas, elas têm essa obrigação legal, que faz parte da função social da propriedade, né, que elas têm, de cumprir essa cota legal de aprendizagem profissional. Elas têm que contratar aprendizes no percentual que vai de 5% até 15% do seu quadro de empregados, dentre aquelas funções que exigem a formação profissional. Então, as empresas, elas têm essa obrigação, e nós defendemos o cumprimento da cota como essa concretização do direito à profissionalização dos adolescentes e jovens brasileiros. Mas, para além disso, né, para além do cumprimento da cota, nós entendemos também que essa cota legal, ela tem que ser cumprida na sua integralidade, mas ela também precisa ter por foco prioritário aqueles adolescentes que mais necessitam, aqueles jovens que mais necessitam. E é por isso que um dos nossos focos de atuação é a destinação de algumas vagas desses contratos de aprendizagem profissional para o público mais vulnerável, o público de maior vulnerabilidade. E isso é algo que já está, em certa medida, positivado na nossa legislação. A nossa legislação, ela veio, ao longo dos anos, se encaminhando para a priorização desse público, né? Esse público de vulnerabilidade social, que são, né, os adolescentes e jovens das escolas públicas, que são os adolescentes e jovens de famílias que se utilizam de programas de distribuição de renda, que são adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, mas também alguns, né, dos que nós vamos tratar aqui hoje, como os adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, os adolescentes em situação de acolhimento institucional e as vítimas resgatadas da situação do trabalho infantil. Então, se nós pegarmos todo esse arcabouço normativo que trata da aprendizagem profissional, a gente vai ver que esse público de extrema vulnerabilidade social, ele já está, em certa medida, eleito como um dos prioritários para essas vagas de aprendizagem profissional. Claro que nós temos uma gama imensa de vulnerabilidades e que todos os adolescentes e jovens brasileiros têm direito a essa profissionalização, mas esses ainda mais, né? Porque é uma situação premente que eles estão, né? Então, as opções de profissionalização e de acesso protegido ao mercado de trabalho acabam sendo prioritárias para esses jovens. E tendo isso em perspectiva, né? Eu estou falando aqui do Ministério Público do Trabalho, mas tem vários órgãos e várias instituições que defendem direitos e interesses da criança e do adolescente, e tratando de adolescente e jovem, o direito à profissionalização, a gente acaba se aproximando, né, de outras instituições parceiras que também têm esse foco,
né? E são instituições vocacionadas, né, à proteção dos direitos da criança e do adolescente. A gente acaba fazendo essa aproximação, a exemplo da fiscalização do trabalho, a exemplo do próprio Ministério Público do Estado, né, especialmente das promotorias da infância e da adolescência e outros órgãos, né, dedicados à assistência socioassistencial. E nesse caminho, né, de aproximação e de convergência ali de esforços e de atuações, né, nós nos aproximamos, né, da fiscalização do trabalho, do FECTIPA, do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público do Estado também, né? E aí começa o histórico do Descubra, né? Eu acho que cada um dos órgãos aqui pode elencar um momento que foi decisivo também para essa aproximação, mas eu coloco como start aqui um evento que foi realizado pelo Senac Minas, em 2018, em parceria com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e que nós fomos convidados para participar desse evento. Era um evento que tinha por foco chamar o segmento do comércio, para que esse segmento do comércio, essas empresas, destinassem vagas de aprendizagem profissional para o público mais vulnerável. Então, em parceria com a Fiscalização do Trabalho, FECTIPA, Ministério Público do Estado, Senac, nós selecionamos algumas empresas e chamamos essas empresas do segmento de comércio para falar para elas da importância de destinação de vagas para o socioeducativo, né, no primeiro lugar, que foi o nosso primeiro foco, para os adolescentes e jovens do socioeducativo. Fizemos essa audiência, esse evento, foi um evento muito bom e que, em certa medida, inaugurou, né, essa aproximação. Depois disso, né, desse evento que a gente realizou em maio de 2018, na sequência nós tivemos um evento, uma audiência setorial coletiva desenvolvida durante a Semana Nacional de Aprendizagem, que é um evento que fazemos todo ano, em parceria com a Justiça do Trabalho e com a Fiscalização do Trabalho. Foi feito lá no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, e chamamos, né, chamamos alguns empregadores que haviam comparecido nesse evento do Senac em maio, né, para que essa aproximação continuasse. Né, e elegemos, né, o segmento dos supermercados, chamamos 4 grandes supermercados, para poder fazer essa interlocução um pouco mais próxima desses empregadores e oferecer para eles essa possibilidade. A partir dessa audiência setorial coletiva, foram realizadas uma série de reuniões, né, no Ministério Público do Estado, né, aí tem a foto, né, de uma reunião presidida pelo colega Márcio Rogério, lá no Ministério Público do Estado, com várias pessoas, e começou toda uma interlocução, uma aproximação, que acabou desaguando num projeto piloto, junto a esses 4 primeiros supermercados, que concordaram em contratar alguns, no início foram só 10, né, adolescentes do socioeducativo. E a contratação se deu, mas não acabou por aí. Nós acompanhamos, né, como foi o desenrolar da seleção desses adolescentes, como que foi o desenrolar dos próprios contratos de aprendizagem profissional. E a partir daí, verificamos uma série de questões, uma série de problemas, uma série de desafios que precisávamos vencer caso, né, quiséssemos e como queremos, né, ampliar essa iniciativa inicial do projeto piloto. E é daí que nasce, né, um acordo de cooperação técnica que veio a ser celebrado em agosto de 2019. Esse acordo de cooperação técnica, ele traduz e ele reflete vários dos problemas e dos gargalos e também das soluções que nós encontramos durante esse projeto piloto com os 10 primeiros contratados, né? Então, celebramos um acordo de cooperação técnica com essas instituições que participaram ali dessa interlocução inicial, né, a Superintendência Regional do Trabalho, o Estado de Minas Gerais, né, através da Secretaria de Segurança Pública e também Secretaria de Desenvolvimento Social, o município de Belo Horizonte, através da SMASAC, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, né, o próprio MPT, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Senac Minas e o Senai. Então,
Então, essas instituições celebraram esse acordo de cooperação técnica que se traduziu aí no programa Descubra, né? Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre esse nome, né? Como ele foi eleito e escolhido. Então, o programa Descubra nasce desse acordo de cooperação técnica, né? Desse esforço. E o objetivo, então, dessas instituições todas ali reunidas foi um incremento de vagas, de oportunidades de qualificação profissional, de cursos de qualificação profissional, mas também e especialmente de oportunidades de trabalho protegido, principalmente a aprendizagem profissional, para o público de maior vulnerabilidade social. E fizemos um recorte nessa vulnerabilidade social, né? A vulnerabilidade social a gente tem para todos os tipos, né, de todos os espectros, mas fizemos um recorte de uma vulnerabilidade social, digamos, extrema, né? E o grupo prioritário, o grupo foco do programa Descubra foi, então, escolhido como aqueles adolescentes e jovens do sistema socioeducativo, egressos ou usuários do sistema socioeducativo, né, entre 14 e 21 anos, os adolescentes em situação de acolhimento institucional e também os adolescentes resgatados da situação do trabalho infantil. Eu não preciso dizer para vocês, porque vocês todos são envolvidos com essa área, sabem muito bem que esses públicos são públicos de extrema vulnerabilidade, que precisam de novos horizontes, né, que precisam muitas vezes se inserir no mercado de se insiram, né, e que vão para o mercado e que trabalhem em outras atividades que não podem, né, ser desenvolvidas por aqueles adolescentes, né? Seja porque estão envolvidos com criminalidade, seja porque aquelas atividades são proibidas e não podem ser exercidas por pessoas com menos de 18 anos, considerando que são pessoas que estão aí em fase de desenvolvimento e precisam de uma proteção, que não podem trabalhar em ambientes insalubres, em ambientes perigosos, em ambientes noturnos, né? Nas piores formas de trabalho infantil, não podem trabalhar nas ruas, por exemplo. Então, esses adolescentes, eles precisam dessas alternativas de trabalho protegido em substituição a essas alternativas de trabalho não protegido, proibido, perigoso, insalubre, que muitas vezes está à mão e é o que eles têm, né, para poder sobreviver e ajudar nos suas famílias. E os adolescentes em situação de acolhimento institucional, como todos sabemos, né, precisam dessas alternativas de subsistência, essas alternativas aí de vida, né, principalmente considerando que aos 18 anos eles são desligados dessas unidades de acolhimento, né? Então precisam dessas alternativas de independência financeira. Então focamos nesse público e esse é o público prioritário do programa Descubra. E no nosso acordo de cooperação técnica, todos aqueles que são partícipes dessa iniciativa, eles têm algumas obrigações em comum, né? E essas obrigações estão aqui arroladas nesse slide, né? Que é, o primeiro, fomentar a ampliação e a oferta de vagas em programas de aprendizagem profissional, né? Leia-se, contratos de aprendizagem profissional e cursos de qualificação profissional. Então, todos nós estamos aí imbuídos desse propósito de convencer as empresas, de sensibilizar as empresas, de buscar essas alternativas de trabalho protegido para esses adolescentes. Cada instituição designa, né, representantes para poder participar da iniciativa e participar das reuniões periódicas que temos vários eventos, né, ao longo do mês, e temos algumas reuniões fixas em que nos encontramos para deliberar e aperfeiçoar cada vez mais a nossa iniciativa, e são esses representantes que né, participam dessas reuniões. A promoção de eventos de sensibilização, a ação de sensibilização e também a ação de expansão da própria iniciativa Descubra, como essa que estamos fazendo aqui hoje, né? E o incentivo, né, como nós já falamos, a empresas, a entidades formadoras, né? Porque o nosso foco não é só as empresas, é também chamar as entidades formadoras para participar conosco, entidades qualificadas em aprendizagem profissional, para participar conosco dessa iniciativa. Então, são essas as atribuições comuns a todos os partícipes que estão conosco nessa iniciativa. Mas temos também
algumas atribuições específicas, né, considerando a expertise, a atribuição, né, institucional de cada uma desses órgãos e instituições que fazem parte do Descubra. O Estado de Minas Gerais que participa e os municípios, né, que ingressam nessa iniciativa conosco, eles têm uma tarefa muito importante no Descubra, né, porque esse público prioritário, né, a gestão dos serviços socioassistenciais que atendem esses 3 públicos prioritários que eu mencionei, estão, né, sobre a alçada e sobre a responsabilidade do Estado e dos municípios. Então, os municípios, eles precisam participar, os municípios e o Estado de Minas Gerais precisa participar conosco da iniciativa para que os adolescentes, então, possam ser selecionados, os adolescentes dos programas possam ser selecionados de acordo, né, com os pré-requisitos dos cursos de qualificação ou mesmo das vagas de aprendizagem profissional que angariamos aí na nossa iniciativa, né? Essa seleção, ela é muito importante e ela precisa da colaboração aí desses programas socioassistenciais. Para além, né, dessa seleção, esses programas socioassistenciais, né, e esses entes públicos também precisam se encarregar, e é algo que está preconizado no nosso acordo de cooperação técnica, de uma metodologia de pré-aprendizagem, porque isso foi algo que surgiu até durante o projeto piloto, a importância de termos iniciativas que vão potencializar, digamos assim, as chances dos adolescentes e jovens durante o contrato de aprendizagem profissional. São adolescentes e jovens que têm histórico de vida difícil, que têm defasagem escolar significativa, né? Então, eles vão chegar nesses programas de aprendizagem, às vezes, muitas vezes, como a primeira experiência profissional da vida deles. Então, essas iniciativas e metodologias de pré-aprendizagem são fundamentais. E aí nós até colocamos, né, como uma das metodologias que pode ser utilizada o Acessuas Trabalho, né, a partir dessas interlocuções que fizemos durante o projeto piloto. O Acessuas Trabalho, que deve ser do conhecimento de vários aqui, que são aquelas oficinas, né, de um programa socioassistencial federal, que pode ser aí ter adesão dos municípios, né, que são oficinas preparatórias para o mercado de trabalho, que não se destinam só aos adolescentes e jovens, também ao público adulto, mas que podem sim ser utilizadas para esse público especial dos adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, principalmente, como uma forma de preparação para o ingresso futuro no mercado de trabalho. Isso é absolutamente essencial e faz parte da metodologia do Descubra. É preciso que esses adolescentes tenham essa pré-aprendizagem, até para que eles saibam o que é aprendizagem profissional e o que é aquela oportunidade que está sendo franqueada a eles naquele momento ali, né? Então, isso é algo que incumbe, né, ao Estado e aos municípios que participam do Descubra. E também, não só a inserção e a preparação preliminar e a seleção, mas também o acompanhamento desses contratos de aprendizagem profissional. Também é algo um aprendizado que nos trouxe, né, a essa iniciativa, o projeto piloto, essas experiências que nós já tivemos. É preciso que esse acompanhamento se dê. Não basta que esses adolescentes sejam inseridos nessas vagas no mercado de trabalho. É preciso que haja esse acompanhamento para a gente aumentar a chance de êxito desses programas. Nós não queremos só que eles sejam inseridos e que depois evadam. É preciso que a gente tenha, né, esse acompanhamento para tentar contribuir com a não evasão e a continuidade do contrato de trabalho até o final, para quem sabe, né, não só o adolescente possa continuar no programa de aprendizagem profissional, mas que, para além disso, ele possa continuar depois no mercado de trabalho, quem sabe ser contratado como efetivo por uma dessas empresas. Então, esse acompanhamento é absolutamente fundamental. E aí nós temos as atribuições do TJ, do Ministério Público do Estado, né, atribuições específicas, a interação com o sistema de justiça, a busca pela adesão de novos municípios, né? O doutor Márcio Rogério, que aqui está, ele coordena o nosso grupo de trabalho, né, aí dedicado à interiorização do Descubra, né? O Descubra foi firmado
principalmente, né, primeiramente na capital, mas nós já estamos aí na busca pela interiorização dessa iniciativa, e aí o Ministério Público do Estado, até em razão da sua capilaridade, o próprio TJ também, é fundamental nessa articulação e para contribuir com essa interiorização. O Tribunal Regional do Trabalho também ajudando aí no fomento, na articulação com o sistema de justiça, na sensibilização das empresas para o cumprimento da cota legal, né? Essas empresas, quando elas deixam de cumprir a cota legal, tem toda uma atuação dos órgãos de controle, a começar pela fiscalização do trabalho, né? A Superintendência Regional do Trabalho, que fiscaliza e autua as empresas que não cumprem a cota, passando pelo Ministério Público do Trabalho, que tem essa função também de zelar pelo cumprimento da cota legal e pode se valer das ações, né, inclusive ações civis públicas, ações judiciais contra as empresas que não cumprem a cota, e desaguando isso, né, na Justiça do Trabalho, para aquelas empresas que são aí mais recalcitrantes e resistentes no cumprimento da cota, né, para que elas sejam aí obrigadas, né, de forma coercitiva a cumprir a cota. Então, cada qual aqui com a sua atribuição específica. E tem uma outra atribuição que é comum a todos os órgãos partícipes, que é essa modalidade de cumprimento alternativo da cota, né? Quando eu falei lá no início do contrato de aprendizagem profissional, eu falei que tem 3 entes, né? Tem 3 partícipes, o empregador, a entidade formadora, que é responsável pelo programa de aprendizagem profissional que compõe esse contrato de trabalho, o aprendiz, e existe uma possibilidade de um quarto ente, que é justamente quando ocorre essa modalidade de cumprimento alternativo da cota legal. Algumas empresas, elas têm a obrigação de contratar aprendiz, mas elas não podem absorver e colocar adolescentes no seu quadro de trabalho, porque os ambientes não são propícios para receber esses adolescentes, justamente porque não podem trabalhar em atividades insalubres, perigosas, noturnas e outras. Então, empresas como empresas, por exemplo, de uma construção civil, né, que tem um ambiente de trabalho hostil, onde não podemos inserir adolescentes no mercado de trabalho, elas podem se valer dessa modalidade de cumprimento alternativo da cota, para que, então, possam cumprir a cota legal, mas sem colocar esses adolescentes em risco, né? Eu não falei lá no início, mas a aprendizagem profissional, ela tem um foco aí etário entre 14 e 24 anos, exceto para pessoas com deficiência, onde não há essa limitação etária, mas o foco principal da legislação são os adolescentes, então é entre 14 e 18 anos. Então, as empresas que queiram cumprir essa prioridade legal, contratando adolescentes, podem se valer dessa modalidade de cumprimento alternativo da cota, que é a cessão dessa mão de obra, né, desses aprendizes, que vão trabalhar, então, num outro local. E que outro local é esse? Né? São as entidades concedentes da experiência prática da aprendizagem. Quem pode ser entidade concedente da experiência prática? Órgãos públicos, né, como o Ministério Público do Trabalho, o TJ, que inclusive né, tem um programa nesse sentido, o Ministério Público do Estado, a Superintendência Regional do Trabalho, o próprio Estado de Minas Gerais, o município, pode ceder o seu espaço para que esses adolescentes possam trabalhar lá, né? Então, todos os encargos sociais, o contrato de trabalho, né, os encargos trabalhistas são pagos pela empresa, tal como acontece, né, na modalidade normal do cumprimento da cota. É a empresa que assina a carteira de trabalho, é ela que paga o salário, é ela que paga todos os encargos trabalhistas. Mas esses adolescentes, esses aprendizes, vão trabalhar nessa entidade concedente, que vai ter, claro, suas obrigações, porque ela não vai ter só receber essa mão de obra, né? Quando ela faz isso, ela é obrigada a zelar pelo trabalho desse adolescente no local, por seguir o programa de aprendizagem profissional, porque é um programa que tem começo, meio e fim, né? É metódico, há uma formação ali de caráter progressivo durante o contrato de trabalho, então o aprendiz não exerce qualquer função, ele vai exercer aquela função que está, né, lá colocada no programa de aprendizagem profissional, seguindo a metodologia, né, essa formação progressiva que está lá estabelecida no programa de aprendizagem profissional. Então, os órgãos públicos podem fazer isso, né, como eu falei, e também, especialmente, né, o próprio SINASE, né, que são as unidades
socioeducativas também podem funcionar como entidade concedente da experiência prática da aprendizagem. E é assim, né, assim ocorre em algumas localidades do país, né, que aprendizes cumprem tanto a parte teórica como a parte prática dentro dos centros de internação. Isso acontece em alguns locais. Aqui, em Minas Gerais, ainda não, né, ainda não acontece dessa forma, até porque a gente preconiza, né, que esses adolescentes, mesmo os adolescentes do socioeducativo em regime fechado, possam se valer, né, e possam trabalhar, né, dentro das empresas, ir às entidades formadoras, como um aspecto muito interessante e muito relevante também do processo de ressocialização desses jovens e desses adolescentes. E, por fim, né, eu falei dos órgãos públicos, do SINASE e as OSCs, né, que são as entidades aí sem fins lucrativos da sociedade civil, também podem ser entidades concedentes da experiência prática da aprendizagem. Existe todo um ritual previsto no decreto regulamentador da aprendizagem para que isso ocorra. São documentos, né, termos de compromisso e termos de parceria que têm que ser assinados por todos esses partícipes, né? O empregador, a entidade formadora, a entidade concedente da experiência prática da aprendizagem, junto à Superintendência Regional do Trabalho, especialmente junto à coordenação da fiscalização da aprendizagem profissional. Então, isso que é a modalidade do cumprimento alternativo da cota. E, além desses entes que eu mencionei, né, que participam do Descubra e que foram signatários do acordo inicial, nós temos entidades formadoras, entidades qualificadoras, entidades parceiras, a exemplo do Sistema S, o SENAI e o SENAC, que foram signatários do acordo, né, original, mas temos outros, né, do Sistema S, né, nós já temos, por exemplo, depois que foi assinado o acordo, a adesão do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, do SEBRAE, né, do SEBRAE Minas, que também aderiu, do SEST-SENAT, que é a aprendizagem profissional no transporte, que também já aderiu ao Descubra, e uma verdadeira profusão, várias entidades formadoras dedicadas à aprendizagem profissional, que também fazem parte e que aderiram ao Descubra. Várias delas estão aqui hoje, como a Asprom, né, o Rama Krishna, a Rede Cidadã, enfim, várias outras que foram aderindo. E essas entidades, elas têm sido fundamentais, né, para participar dessa iniciativa, não só porque elas são um dos entes que compõem o contrato de aprendizagem profissional, elas têm como clientes as empresas, então elas são um interlocutor privilegiado junto a essas empresas, para que as empresas também possam participar e destinar vagas para esse público mais vulnerável, mas elas também têm cursos de qualificação profissional, têm cursos preparatórios para inserção no mercado de trabalho, e esses cursos podem sim contribuir e muito, né, nessa iniciativa de profissionalização desses jovens. E temos as empresas, né? No início, nós tínhamos esses 4 grandes supermercados que participaram do projeto piloto, mas agora já temos diversas outras empresas que aderiram ao programa Descubra e que disponibilizaram vagas para o programa. Temos essa adesão, que é uma adesão espontânea, que parte desse convencimento, né, desse contato que temos com as empresas, do convite que fazemos com as empresas para aderir, mas também temos outros mecanismos, né, para que algumas vagas de aprendizagem profissional sejam dedicadas, sejam destinadas a esse público. A fiscalização do trabalho faz isso, né, no momento em que fiscaliza essas empresas, pode fazer esse convite para que as empresas façam adesão, Descubra. O próprio Ministério Público do Trabalho tem feito isso, né, seja convidando, né, a empresa espontaneamente a aderir, seja por meio de termos de compromisso ou condenações judiciais obtidas por meio de ação civil pública, onde negociamos com as empresas e estabelecemos que algumas das suas vagas de aprendizagem profissional serão dedicadas a esse público mais vulnerável do programa Descubra. Então, já temos uma série de empresas e entidades formadoras que participam do Descubra. Aqui, eu vou até pedir desculpa que eu colhei essas logos ontem. A gente tem um site,
do programa Descubra, que ainda está em construção, mas já pode ser visitado, né, por quem quiser conhecê-lo aí, aí está o endereço, e lá a gente tem colocado as logos, né, das empresas e das entidades formadoras que vieram aí aderindo, né, ao longo desse processo. Não tem todas as logos aqui, né, ainda, mas a gente está construindo esse site de modo que todos esses parceiros, todas essas empresas, todas essas entidades formadoras que aderiram possam estar lá, né? É uma forma também da gente não só publicizar a participação dessas grandes empresas no programa, mas também reverenciar, né, essas empresas e entidades formadoras que contribuem para que o programa possa existir, né? Sem essas vagas de trabalho protegido e sem essas vagas de aprendizagem profissional, a gente não tem Descubra, né? Então, essa participação é essencial, fazemos questão de reverenciar aí os nossos parceiros, empresas e entidades formadoras. Bom, aqui eu fiz um recorte para vocês dos resultados, digamos assim, desse programa, né? A gente fez uma apuração recente no período de 2020 até 2021, tivemos 229 vagas de aprendizagem profissional para Belo Horizonte, né? Eu considero que esse resultado, a despeito de estar bem aquém do que a gente tem que alcançar, porque a nossa demanda é muito maior do que isso, se a gente considerar esses 3 públicos, aqui tem um recorte aqui, né, dos adolescentes em regime socioeducativo, né, os adolescentes do meio fechado, né, os adolescentes do meio aberto, os adolescentes vítimas resgatadas da situação do trabalho infantil e também em situação de acolhimento, os nossos públicos prioritários aí, todos contemplados. Mas nós tivemos esse resultado que eu considero que, a despeito da gente ter que avançar muito, é um resultado bastante expressivo que a gente tem que comemorar, principalmente considerando que nesse período desse ano aí foi um período extremamente difícil para todos nós, né? Como sabemos, em razão da pandemia, em razão da queda dos empregos, em razão do fechamento de empresas, e as empresas fechando, diminuindo o quadro de empregados, isso acaba impactando na cota legal de aprendizagem. Então, é um resultado que é para a gente comemorar, né? E de fevereiro de 2021, que a gente tinha 229 vagas, até agora, né, final aí de março, nós já conseguimos avançar um pouco mais, né? Agora nós temos um total de 293 vagas, né, de aprendizagem profissional aqui na capital, e queremos que isso também ocorra no interior, né? E falando em interior, né, aí o convite para todos os municípios que estão aqui hoje, o município de Belo Horizonte está conosco desde o primeiro momento, foi o nosso grande parceiro inicial, né, em termos de município, né, então ele tem participado conosco aí ativamente da iniciativa, mas a nossa intenção sempre foi um programa para o estado de Minas Gerais, não apenas para a capital. Então, o programa já prevê essa possibilidade de interiorização. E, para nossa alegria, né, nós já tivemos um município do interior de Minas que aderiu, que foi o município de Juiz de Fora, através de uma interlocução ampla aí de vários atores, né? Nós temos o Guilherme aqui, o Dr. Wagner, procurador do trabalho lá em Juiz de Fora, outros atores do próprio Ministério Público do Estado, do município de Juiz de Fora, que contribuíram com essa iniciativa para que nós tivéssemos a adesão do primeiro município do interior do estado. Então, Juiz de Fora já aderiu. E essa adesão, a gente tem toda uma metodologia para ela também, né, um termo de adesão do município, para que ele possa participar dessa iniciativa Descubra, né? Nós não queremos impor essa iniciativa, mas a iniciativa Descubra, ela tem uma metodologia específica, né? O nome Descubra, ele tem que ser utilizado dentro dessa metodologia que nós preconizamos, né? Com a pré-aprendizagem, com a seleção criteriosa, né, dos adolescentes, desse público prioritário, com o acompanhamento dos programas de aprendizagem profissional. Nós queremos que, para além da inserção, desse acompanhamento dos contratos de aprendizagem profissional, num outro momento a gente possa verificar, inclusive, o impacto disso na vida desses adolescentes vulneráveis. Então, dentro dessa metodologia que a gente preconiza que a adesão se dê, né, por meio desses termos de adesão do município, onde o município, então, concorda, né, com essa metodologia
e adere, né, e vai buscar os seus canais de mobilização local, né? Eu falei aqui da mobilização da capital, de Belo Horizonte, e é essencial para que a iniciativa tenha frutos, né, em cada território, em cada localidade, que o município faça essas interlocuções no local, né, que esses atores locais sejam buscados, sejam ali aglutinados, né, para que esse esforço, então, na busca de vagas, né, junto às empresas da localidade, na busca das entidades formadoras que atuam ali, também possam ocorrer no interior do estado, né. Acabei falando muito, né, eu acabo me empolgando porque gosto muito desse Descubra. Eu vou ter um vídeo que eu gostaria de exibir para vocês, que é a fala aí dos nossos protagonistas, né, que são os adolescentes, mas eu vou deixar essa fala para daqui a pouquinho, porque eu acho muito importante que a gente faça a oitiva dos integrantes aí do comitê gestor, né, que também compõe o programa Descubra. Então, vou deixar o vídeo para o final, né, para a gente encerrar com o vídeo, com o depoimento dos nossos adolescentes. E aí eu queria pedir, né, para os meus parceiros e parceiras que aqui estão, para que possam também falar. A gente abrir aqui também para discussão e esclarecimento dos demais partícipes. Já estou vendo aqui o Márcio, se ele quiser começar, ele, como eu falei, ele é o responsável pela nossa interiorização, né, que está coordenando todo esse trabalho. Se quiser começar, Márcio, e aí depois eu peço para os demais também poderem dar uma palavrinha a respeito aí do programa. Seu microfone está fechado. Desculpa, parabéns, Luciano. Obrigado, né, por me dar a oportunidade e parabéns pela apresentação. Mais uma vez, bom dia, né, a todos e todas. Vou tentar ser breve para poder ter tempo para os demais participarem, mas eu gostaria de dizer inicialmente que esse encontro de hoje, muito mais do que uma apresentação, é também um encontro de sensibilização. Eu participo dessa construção desde aquele primeiro momento que a Luciana citou, daquela audiência comandada pela desembargadora Adriana Orsini, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que foi a semente, né, de toda essa construção. A partir daquela audiência, nós designamos uma reunião ampliada. Essa reunião aconteceu com mais de 40 pessoas participando, né, de empresas, de entidades qualificadoras, do sistema de justiça, do município de Belo Horizonte e também do Estado de Minas Gerais, por meio da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo e toda a rede da política socioassistencial. E naquela reunião, que eu não lembro exatamente a data aqui agora, houve uma deliberação. A deliberação que foi tomada foi da criação do Comitê Municipal de Incentivo à Aprendizagem Profissional. E esse comitê foi aquele grupo que estava lá naquela audiência, naquela reunião, né, que aconteceu na sede do Ministério Público de Minas Gerais. Aquele grupo se comprometeu a continuar discutindo e pensando uma forma de, em Belo Horizonte, criar uma metodologia, estabelecer uma estratégia, criar uma metodologia e um projeto permanente que pudesse criar oportunidades ou dar oportunidades para adolescentes e jovens em extrema vulnerabilidade. E uma das primeiras conclusões daquele grupo foi eleger os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, os adolescentes em acolhimento institucional e os resgatados de situação de trabalho infantil, porque entendeu-se que, dentre todas as situações de vulnerabilidade previstas na normatização, por exemplo, um aluno de escola pública faz parte do público vulnerável, só por ser aluno de escola pública. Mas há vários outros grupos, e dentre esses grupos, o que nós consideramos aqueles em situação mais extrema são esses três. Né? São aqueles meninos que dificilmente conseguem passar numa seleção para uma vaga de aprendizagem profissional, que dificilmente conseguem sequer uma matrícula para um curso de qualificação no Senai ou no Senac, porque tem defasagem escolar, porque sofreram uma série de violações de direitos na infância, e eles simplesmente não têm a menor condição de competir com outros meninos que estão, pelo menos, fixados, né, no ensino fundamental ou no ensino médio, que tem uma estrutura e uma retaguarda familiar que os fortalece. Então, foi criado toda essa metodologia. O Descubra é uma metodologia
que foi materializada em um termo de cooperação técnica. Esse termo de cooperação técnica, ele parte do pressuposto de que é uma ação complexa, que deve ser feita a muitas mãos, é uma ação que envolve muitas instituições, ou seja, a interinstitucionalidade é da essência dessa construção, e é uma construção que visa a garantia de um direito fundamental, que é o direito à profissionalização. O direito à profissionalização ou à educação profissional, né, que se insere dentro do direito à educação no sentido mais amplo, mas que é o direito que efetivamente pode trazer condições de autonomia e de emancipação para milhares de adolescentes e jovens que vivem em situação de pobreza e muitas vezes em situação de abandono, né? Como são, por exemplo, os meninos que estão no acolhimento institucional, que sequer têm a família do lado, ou seja, eles estão crescendo e se desenvolvendo em um ambiente fora da convivência familiar e comunitária. Então, é uma grande cooperação e tem várias pontas que se juntam, né, para poder cumprir diferentes funções. Eu digo isso para a gente poder entender que nós temos aí 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, temos décadas de vigência da Lei de Aprendizagem, e temos uma dificuldade enorme para poder dar oportunidade a esses adolescentes e jovens, né? A nossa política ela não está ainda bem configurada nacionalmente para poder acolher esses meninos e essas meninas que vivem em situação de extrema pobreza. Então, acaba sendo muito difícil para um programa de atendimento, seja o acolhimento, seja o socioeducativo, seja qualquer programa ou serviço da política socioassistencial, conseguir gerar um encaminhamento de um adolescente atendido para um curso profissionalizante ou um contrato de aprendizagem profissional, porque esse menino vai ter dificuldade de se manter nesse curso ou nesse contrato, porque ele precisa ter toda uma retaguarda técnica. Então, a gente tem uma primeira ponta, que é o programa de atendimento, que está ali para justamente reparar direitos e assegurar a recomposição de direitos violados, dentre eles o direito à profissionalização. Isso é papel de todo o CREAS, é papel do Ministério Público, é papel da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo do Estado, que executa as medidas restritivas de liberdade, é papel dos CREAS, porque executa as medidas socioeducativas em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, é papel da assistência, porque o acolhimento está na assistência, o acolhimento institucional. Então, a gente precisa juntar tudo isso, porque a CEDESE tem um papel importante, porque ela coordena a política socioassistencial, né, dos municípios, de alguma maneira. Os municípios são fundamentais, porque são eles que executam. O Estado, pela SUAS, é fundamental porque executa a medida socioeducativa restritiva de liberdade. Então, nós temos os programas de atendimento que selecionam e encaminham os adolescentes e que os preparam previamente, né? Tem uma atividade, como a doutora Luciana explicou, de pré-qualificação, que é um fortalecimento desse adolescente para que ele possa saber como se apresentar numa empresa ou numa escola do SENAI ou do SENAC ou de outra entidade profissionalizante, que ele saiba se apresentar, que ele saiba como se vestir, como ele saiba como conversar, como ele saiba se comportar naquele espaço, que ele entenda a importância de descobrir uma vocação, qual é a afinidade que ele tem. E tudo isso demanda um acompanhamento técnico muito profissional, muito intenso e muito qualificado. Então, isso faz parte, inclusive, de uma recapacitação ou de um aperfeiçoamento da formação de todos os atores que atuam nos programas de acolhimento, nos programas socioeducativos e nos programas de erradicação de trabalho infantil. Todos nós precisamos nos reinventar para descobrir formas de preparar bem esses meninos, encaminhá-los, fazer com que sejam bem aceitos e bem acompanhados durante o contrato de aprendizagem ou durante o curso. Esse acompanhamento envolve o programa de atendimento, envolve a empresa que recebe, a entidade qualificadora que recebe esse adolescente também. E o sistema de justiça como um todo, porque pelo menos as medidas socioeducativas e o acolhimento obrigatoriamente são acompanhados em procedimentos formais presididos pelo juiz da infância e da juventude e fiscalizados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Então, a gente tem essa ponta do encaminhamento e do acompanhamento, nós temos a ponta importantíssima que a doutora Luciana tão bem representa, juntamente com a Elvira, com a Cristiane Barros, da fiscalização do trabalho, que é a ponta que alimenta essa metodologia. É onde nós temos a nossa grande frente de geração de oportunidades, porque o Ministério Público e a fiscalização do trabalho, eles fiscalizam o cumprimento das cotas de aprendizagem, eles têm uma relação muito intensa com as empresas dentro dessa atividade fiscalizatória,
e tem toda uma oportunidade de sensibilizar as empresas para que elas destinem parte das suas cotas para esse público prioritário. E aí a gente vai juntando aos pouquinhos, né? Cada uma cede 5 vagas aqui, outra cede 10, outra cede 20, e hoje nós já temos quase 300 vagas só para contrato de aprendizagem, sem falar das entidades qualificadoras e do Sistema S, que também colaboram e participam, cumprindo sua função social, destinando vagas gratuitas em seus cursos profissionalizantes. E nós temos também a oportunidade de ter centenas de vagas em cursos profissionalizantes do Senai, do Senac, do Senar, do Senat, para receber esses meninos de uma forma protegida e bem acompanhada tecnicamente. Essa é uma ponta extremamente importante, né, que é a da geração de oportunidades. E todo o sistema de justiça também acompanhando, né, para poder dar toda a cobertura necessária, né, o suporte para os programas de atendimento, a parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, com as entidades qualificadoras. Então, o Descubra, ele é, primeiro, uma grande construção coletiva, que envolve múltiplos atores, onde todos atuam de forma integrada e bem coordenada entre si, guiados por uma metodologia materializada em um documento, que é o termo de cooperação interinstitucional que dá origem e regulamenta tudo isso. Não é uma iniciativa criada para ser local, não é para Belo Horizonte, porque nós temos diversas instituições signatárias de abrangência estadual, que são muito relevantes. Então, nós temos, além do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho, nós temos a Inspeção do Trabalho, né, através da SRT, também representada pela Cristiane. Nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nós temos 2 secretarias de Estado, a SEDESE e a Secretaria de Justiça e Segurança. Nós temos o Sistema S representado pelo Senai e pelo Senac. Nós temos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e nós temos, nesse acordo, um mecanismo de adesão que permite que qualquer município do Estado possa fazer parte dessa construção através de um termo de adesão. É um documento que o município assina e fala: eu concordo com a metodologia, eu estou disposto a aderir a essa metodologia e vamos tentar implementar essa metodologia aqui no nosso município. E aí essa é a grande estratégia, né? A estratégia da interinstitucionalidade. E, por fim, o instrumento de implementação dessa estratégia. E aí, já encerrando aqui a minha contribuição, criar os comitês municipais. Então, as redes locais, elas terão toda a autonomia e serão incentivadas a criarem os seus comitês municipais de articulação. Porque, por exemplo, Teófilo Otoni, Almenara, que estão aqui presentes hoje, Araxá, Frutal, todos os municípios aqui hoje presentes, eles deverão, para poder implementar essa estratégia, eles precisam fazer, né, esse comitê municipal com todos esses atores, né? O CREAS precisa, porque cumpre as medidas de meio aberto, e também a assistência do município do acolhimento local. Nas cidades que têm unidades da SUASE, também o diretor da unidade, a equipe técnica precisam estar participando, os atores que cuidam da fiscalização do trabalho, né? O procurador do trabalho, a inspeção do trabalho, onde tiver alguém. A SEDESE precisa estar ajudando através das suas diretorias regionais para poder dar suporte aos municípios, o juiz da comarca, o promotor da comarca, que acompanham os processos de execução de medidas socioeducativas e os processos, as guias de acolhimento institucional. Então, todos precisam estar, de alguma forma, presentes, além, é claro, das entidades qualificadoras de atuação local. É uma questão de todo mundo sentar junto, pensar como é que nós vamos oferecer aqui atividade de qualificação pré-aprendizagem, como é que nós vamos selecionar os meninos, como é que nós vamos encaminhar, como é que nós vamos sensibilizar as empresas, como é que nós vamos ter as vagas com as entidades qualificadoras, como é que nós vamos acompanhar, ter o comitê local. E aí, esse comitê local, ele imediatamente já começa a funcionar pelas próprias pernas. Né, e começa a gerar as oportunidades e, dessa forma, atuar de maneira integrada e mais completa e muito mais eficaz no asseguramento do acesso ao direito à profissionalização para esses adolescentes. Então, essa é uma fala de sensibilização. Eu peço desculpa, acabei me alongando um pouquinho também, mas eu sou igualzinho a Luciana, eu acabo me empolgando com isso, porque isso é realmente muito emancipatório, é muito poderoso. Você pegar um menino que está no tráfico de drogas ali, que já passou pela justiça N vezes, que já recebeu tantas medidas, que cumpre LA, que cumpre PSC, que cumpre semi-liberdade, cumpre internação, e sai desse sistema
sem a menor oportunidade de ter uma inclusão no mercado de trabalho, isso para nós é um fracasso assim, absoluto. É mera responsabilização, é mero aprisionamento, é mero encarceramento, é mero sancionamento, sem asseguramento de direitos, que é um dos principais objetivos da medida socioeducativa, sem falar no acolhimento e nos resgatados do trabalho infantil. Então, eu acho que nós só podemos fazer melhor se dermos as mãos e fazermos juntos. Nenhuma instituição vai conseguir sozinha dar conta de um desafio tão grande. E eu, pessoalmente, não vejo nada mais importante, nada mais eficaz do que a educação e do que a profissionalização para esses meninos, porque é onde eles podem ter um emprego e ter a renda que eles precisam tanto, justamente essa renda que eles não têm e que os leva, de alguma forma, a ingressar, por exemplo, no tráfico de drogas. Com todas as consequências, né, de encarceramento após os 18 anos, né, essa explosão do sistema prisional, a letalidade juvenil, que é um fenômeno hoje que nos impacta muito. Então, nós estamos trabalhando aqui e propondo uma junção de forças para uma ação que é altamente poderosa e emancipatória para a nossa juventude, a nossa adolescência pobre, vulnerável, né, e tão sofrida e tão violentada em seus direitos fundamentais. Então, me desculpa, eu encerro aqui na certeza de que esses municípios que estão aqui hoje e todos os demais que nós vamos nos reunir daqui para frente vão também se organizar, né, dentro de seus territórios, vão juntar suas forças com todos esses atores tão importantes e tão protagonistas para poderem espalhar, talvez, essa ideia aí pelo estado afora. Obrigado, Luciano. Desculpa ter tomado mais espaço que eu queria. Não, obrigada, Márcia. Excelente contribuição, é isso mesmo. Eu estou vendo aqui que o Flávio está com a mãozinha levantada, mas eu queria saber se... Estou vendo Cristiane aqui, se Guilherme, se vocês querem falar um pouquinho antes da gente passar para os nossos, né, convidados. Guilherme, quer falar? Todos eu gostaria de dizer, sim, assim, engrossar o coro, né, da nossa empolgação com essa modalidade de programa e com os resultados aí, depois de 2 anos, que a gente já tem colhido, né? Eu acho que a aprendizagem ela é uma oportunidade muito diferenciada, embora não seja a única, porque a gente está com alguns municípios aqui que, às vezes, a implementação da aprendizagem através das empresas não será possível pela falta de empresas mesmo, com obrigatoriedade de cumprir, mas existe a possibilidade de haver a contratação pelo próprio município, né, do próprio município criar a aprendizagem e com qualquer número de vagas. Eu acho que toda quantidade, a gente costuma dizer que toda aprendizagem, toda vaga importa, né? Para a gente toda vaga é importante. Oswaldo, fecha essa porta, por favor. Desculpa, gente, ele está em casa e aí o pessoal abriu a porta aqui. Mas, enfim, e dizer que com esse tempo, já depois de 2 anos, já no projeto, embora ele tenha sido constituído em agosto de 2019, a gente já estava colhendo os frutos aí nessa altura. E, além da contratação, da permanência desses jovens no trabalho, a gente tem aí a ascensão funcional deles em determinadas empresas e realmente, assim, alguns ficam no caminho, é certo, acontece, mas muitos outros, e dentro desse público de alta vulnerabilidade, a maioria conseguir concluir os cursos, né, conseguir se manter no mercado de trabalho, conseguir virar a página, conseguir ser exemplo para os seus pares, o que é extremamente importante. Uma questão que vimos muito recentemente também, né, doutora Luciana, com um dos aprendizes indicando outro amigo dele, com quem ele tinha muita simbiose no tráfico, enfim, na criminalidade. Ele falou, eu só consigo sair se ele sair também, porque a gente é meu irmão, e ele também está quase sendo... Né, ele também está no momento que vai estar aqui junto comigo, né, cumprindo medida socioeducativa, ainda não está, mas já estava no caminho. Então, ele trouxe ele para o projeto e na última reunião em que a gente conversa com as empresas, entidades, soubemos que esse jovem é sucesso total na empresa, na aprendizagem. Esse jovem que veio convidado pelo colega dele, né, pelo companheiro dele de vida, né, de vida, digamos assim. Então, a gente tem casos assim de muita feliz, muito sucesso. E um sucesso para esse público que dificilmente alçaria essa oportunidade. Então, é com muita empolgação que a gente
hoje pode falar de um projeto que começou lá atrás, com a reunião de órgãos, né, que queriam muito que desse certo, dar oportunidade, e daí essa força para a gente propor a sua interiorização nesses moldes, com esses cuidados, né, que o Descubra e a união dessas forças demonstra. Obrigada, doutora Luciana, parabéns pela iniciativa, estamos juntos sempre e empolgados sempre, né, com esse projeto que é do coração. Obrigada, Cris. Vou passar então agora para o Guilherme e depois para o Hamilton. Aí na sequência eu passo para o Flávio, né, que foi o primeiro que se manifestou aqui. Com a mãozinha. Boa tarde a todos. Me chamo Guilherme Oliveira, superintendente de atendimento ao adolescente, né? Como todos aqui, quando eu falo do programa também falo com muita empolgação, porque eu conheço que durante todos esses anos, né, eu venho trabalhando com essa área da infância e juventude, na execução, desde o ano de 2013, então eu não reconheço assim, nenhum outro programa que possa ter sido estruturado de forma que, de fato, o adolescente ele recebe a oportunidade para a vaga de aprendizagem, não só para a vaga de aprendizagem, para cursos, né? E ele tem todo o acompanhamento de forma que, no caso nosso, né, do sistema socioeducativo, e por isso eu fiz questão de incluir o convite para pedir à doutora Luciana que incluísse Araxá e também Frutal, para que a gente preparasse esse adolescente para essa oportunidade, né? Como o doutor Márcio sempre nos ensina, que o adolescente ele precisa reunir condições para se sustentar nesse curso e na vaga de aprendizagem. Porque, de fato, se não ocorre essa pré-qualificação, o adolescente, de fato, ele chega muito cru, né? É um adolescente que, de fato, ele vem de uma situação muito vulnerável, às vezes com dificuldades básicas nas questões escolares, às vezes preenchimento de uma mera ficha, né? Ou de se manifestar. Então, ali dentro dessas instituições, nós promovemos essa chamada pré-qualificação ou esse curso de pré-aprendizagem, no sentido de que esse adolescente ele entenda a importância, né? E eu preciso dizer também que as unidades estão com adolescentes muito talentosos. Eles são muito talentosos e eles precisam, de fato, dessa oportunidade. Então, no caso das unidades que trabalham com a internação e a semi-liberdade, né? E aí eu fico satisfeito em ver a presença de Teófilo Toni, né? Pelo fato de nós termos uma unidade muito antiga lá e também o regime de semi-liberdade, como uma grande oportunidade para esses jovens, né, de fato, deixarem o sistema socioeducativo com chance até mesmo, né, primeiro passando por esse processo de formação e na vaga de aprendizagem, e que às vezes chega a ser por mais de um ano um curso desse, né, o adolescente recebendo a remuneração e sendo acompanhado pelas referências dentro do centro socioeducativo. E a secretaria também é responsável pelos egressos, né, do sistema socioeducativo. Então, esse acompanhamento ele deve permanecer, né? Da experiência que nós tivemos em Juiz de Fora, o Dr. Wagner é testemunha, não foram não foram meses de debate, não, foram pequenas, foram reuniões assim, de forma muito objetivas e com base na documentação que compõe o termo, e a palavra de ordem, de fato, é adesão, né? Não é só uma adesão formal, mas é a adesão daqueles que representam essas instituições signatárias do município, aderirem à ideia, né? Por exemplo, na questão do ponto de Araxá, eu conheci muito do Dr. Dimas, que seria uma boa resposta para o acolhimento institucional de lá. Já Frutal, em razão do sistema socioeducativo. E Juiz de Fora, também, aí, com maior abrangência, tanto para as unidades socioeducativas, quanto para o meio aberto, como acolhimento institucional. Então, é um programa que ele já completou um ano de vigência e tem tido seus resultados, né? As estatísticas demonstram o número de adolescentes que foram inseridos nas vagas de aprendizagem e através de empresas de renome no âmbito até nacional. Então, eu sou um entusiasta do programa Descubra e em qualquer instância que eu tiver
e ver que a temática for em relação a adolescentes em situação de vulnerabilidade, que é esse do público do Descubra, eu vou sempre falar do programa, divulgar, e eu convido a todos, de fato, para refletir. Estamos à disposição para dar o máximo de informações que as pessoas aqui presentes precisarem para a efetivação desse programa. Agradeço a oportunidade, também a tudo que a doutora Luciana, o doutor Tomás Rogério, o doutor Cristiano, sempre bem nos ensinando, né? Eu falo com o doutor Márcio que eu estou sempre utilizando também das apresentações que muitas vezes ele faz para o programa, né? E peço sempre ali uma licença para ele para poder utilizar também nas minhas apresentações, porque, de fato, são pessoas que trouxeram a ideia e nós encampamos no âmbito da secretaria. Então, um abraço a todos. Obrigada, Guilherme. Hamilton? Bom dia novamente. Eu gostaria de falar que acho que eu posso resumir, traduzir o programa Descubra como uma ação de transformação. Eu acho que ele transforma essa rede de apoio e defesa do direito ao adolescente e transforma o adolescente. A partir do programa, a gente estabeleceu novas conexões com os diversos atores envolvidos, né? Uma aproximação com o Ministério Público do Trabalho, uma aproximação com o próprio Ministério Público Infracional. O doutor Tomás Rogério já caminha conosco há muito tempo, mas o programa incentivou uma aproximação com a Secretaria, Superintendência Regional do Trabalho, também, doutora Cristiane, e com o Estado, com os serviços, as unidades do Estado, a SUASE e outras secretarias que estão atuando diretamente com o programa. E muito mais, justamente, com a sociedade. A transformação que a gente tem na relação dos serviços com a sociedade, com as empresas, isso é benéfico para o serviço, de compreender de fato como esse jovem entra nesse horizonte aí, nessa multiplicidade de ofertas de trabalho, e também das empresas terem esse olhar atencioso para os jovens no contexto do programa Descubra. Como a doutora Luciana falou, já é o perfil da aprendizagem jovens com vulnerabilidade, mas aqui a gente destaca que o jovem em medida socioeducativa, o resgatado do trabalho infantil e aqueles em acolhimento institucional têm um grau de vulnerabilidade maior ainda, e a gente tem percebido que as empresas, elas têm mudado, inclusive, a postura de relacionar com esse público, dando mais abertura, incentivando mais os próprios jovens a ter uma outra perspectiva de vida. Então, essa é uma transformação que aconteceu aqui em Belo Horizonte de grande impacto, uma transformação, inclusive, para dentro dos serviços. Eu falando como representante da prefeitura, os serviços também alteraram sua organização, os trabalhadores, os assistentes sociais, psicólogos, passaram a abordar com mais intensidade essas oportunidades que vão surgindo na vida do jovem. Então, também alterou o processo de trabalho nos serviços. E, principalmente, eu acho que queria dar destaque aos adolescentes, porque o jovem percebe que ele está, de fato, tendo um direito garantido e algo muda na vida desse jovem quando ele tem sua carteira de trabalho assinada, quando ele recebe o uniforme da empresa ou da entidade qualificadora, quando ele tem um cartão do banco. Isso na nossa rotina parece ser algo óbvio, né? Mas para esse jovem de 15, 16 anos,
que está num grau de vulnerabilidade, isso tem um grande impacto na vida dele e na vida da família. Então, só reforça assim, os benefícios do programa, tanto de um fortalecimento dessa rede de apoio e de proteção ao adolescente, quanto ao próprio impacto que o programa tem na vida desses jovens através da qualificação profissional e da inserção por meio da aprendizagem. Obrigada, Milton. Muito obrigada pela sua contribuição. Agora é o Flávio. Bom dia, gente. Pô, excelente palestra, Luciana. Fantástico. Muito obrigado aí a todo mundo. Obrigado pelas considerações de todo mundo. Eu trouxe, na verdade, mais umas dúvidas de ordem prática que eu ouvindo, eu fiquei aqui. Não sei se seria interessante, também não sei se eu estou falando uma grande bobagem, não sei se também não é o momento, mas a título de sugestão seria, eu falo isso já como eu fui promotor em Jequitinhonha, eu conheço um pouco da realidade da comarca, de criar ou pensar a divisão de grupos de trabalhos para determinadas realidades de municípios, porque eu ouvi o pessoal falando de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Teófilo, são cidades que possuem digamos assim, uma oferta empresarial, uma oferta de emprego, uma oferta de oportunidades maiores do que, por exemplo, municípios como Jequitinhonha, Joaíma, que também estão presentes. Então, seria trocar essas experiências com quem conseguiu implementar essa estratégia de aprendizagem em municípios pequenos. Por exemplo, também, doutor. Oi? Monte Formoso também, doutor Flávio. Sim, Monte Formoso está presente. Estava falando, era do outro... Como era o nome? Do outro acordo, do outro TAC, na verdade. Monte Formoso está presente, com certeza. Mas a ideia era trazer essa troca de experiência de como isso foi aplicado. Por exemplo, não tem o SESC e o Senai estão em Almenara, não estão em Jequitinhonha. Então, como é que faz isso sem esses atores? Ou como é que faria, como é que as pessoas conseguiriam encontrar soluções para isso, esse espaço de troca de soluções? Eu ouvi falando, por exemplo, da lista de atividades que são permitidas e não são permitidas ao menor aprendiz. Eu dei uma olhada aqui no site do Descubra, tanto naquele decreto 9.500 alguma coisa, nos anexos, eu não encontrei essa lista bem delimitada. Se seria só para construção civil, confecção, mecânico, enfim. E também, claro, posso estar falando outra grande bobagem. E a terceira dúvida seria como é que funciona os casos exatamente de dúvidas em que a entidade formadora entende que determinada atividade é possível, a prefeitura entende que não, a empresa entende que sim. A quem que a gente se socorre para buscar uma orientação, para buscar uma solução extrajudicial, quem que soluciona dúvidas? Eu vi aqui no termo de adesão que os casos omissos que não forem solucionados consensualmente poderão ser submetidos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Parece que esse é o órgão de solução de Belo Horizonte. Como é que isso se implementaria nessa realidade de Jequitinhonha, da comarca de Jequitinhonha? Com Monte Formoso, Felisburgo, enfim. Por aí. A ideia era sugerir esse grupo de trabalho com municípios de menores para trocar essas soluções. Flávia, obrigada pelas suas colocações, viu, pelas suas contribuições. É por isso que eu falo, sabe, Flávia, a Cristiane estava até falando disso aqui na fala dela, que eu acho que é importante essa convergência de participação das instituições até para a gente tratar dessas questões. Veja que lá, aí, né, no Vale de Jequitinhonha, né, a nossa convergência vai para muito além do Descubra, né, a gente está tratando de outras questões, inclusive do próprio trabalho infantil, né, por meio dessa articulação. E nessa articulação que nós temos aí com os colegas, né, desses 5 municípios que estão aqui conosco,
que são partícipes dessa iniciativa, toda essa questão é tratada, né? Inclusive, nós fizemos aquela capacitação para os municípios, explicando quais são os trabalhos proibidos, né? Quais são os trabalhos que não devem ser exercidos por adolescentes, pela questão da insalubridade, pela questão da inserção na lista das piores formas do trabalho infantil. Então, essa articulação é interessante até por conta disso, porque traz esse olhar, né? O Ministério Público do Trabalho, a própria fiscalização do trabalho que aqui está, são órgãos de controle que zelam, né, pela proteção dos adolescentes em situação de trabalho. Então, numa situação como você coloca, por exemplo, de eventual, né, problema ou de eventual dúvida em relação ao trabalho de adolescentes, esses são os órgãos que são referenciais. É por isso que é importante a participação deles nessa articulação. E é por isso também que é importante a participação desses órgãos para fomentar outras iniciativas, para fomentar outras alternativas em municípios que não têm essa realidade de uma grande metrópole, como Belo Horizonte, onde a gente tem uma gama imensa de empresas, um potencial de cota a cumprir muito distinto da situação do Jequitinhonha, por exemplo, né? A Cris estava mencionando aqui, e foi algo que a gente apresentou nessa capacitação para os municípios do Vale do Jequitinhonha, que são os programas de aprendizagem municipal, que é uma possibilidade, né? Aqueles municípios que não têm, né, um leque, digamos assim, de empresas, né, com potencial de cota a cumprir, que às vezes não tem a entidade formadora no local, eles têm caminhos, eles podem criar programas de aprendizagem local, eles podem fomentar a vinda de entidades formadoras através de convênios e de parcerias, eles podem incentivar a empresas que não, em regra, não estariam obrigadas a cumprir a cota, como as pequenas as microempresas, né, que não estão obrigadas a cumprir a cota, mas que podem cumprir, né, por meio de incentivos fiscais. Então, é por isso que essa articulação é fundamental, e a criação desse comitê local, dessa articulação local, é fundamental, porque o olhar desses órgãos vai ajudar nas soluções, né, nas soluções específicas, né, para aquele território e para aquela localidade. Tem alternativa, né? Eu diria assim que raramente a gente vai ter um município que fala assim, olha, isso aqui realmente não tem jeito de fazer nada. Eu acho que é praticamente impossível. O potencial vai diferenciar, né, de um município para o outro, as soluções vão ser distintas de um município para o outro, mas eu acho que tem solução e tem um caminho a percorrer para todos os territórios, né? Agora, essas soluções são locais mesmo. Né? Eu não sei se eu esclareci, eu coloquei mais pimenta e mais lenha na fogueira. Mas... Não, a ideia é justamente essa, é a gente criar esses grupos de trabalho de setores afins para criar um banco de soluções, para que as soluções de um possam vir para um outro, para que essas ideias consigam ter o maior alcance possível entre os municípios de características parecidas. A minha sugestão é mais nesse sentido. Luciana, me permite só um complemento? Permite. Eu só queria dizer também, só para poder... porque os comitês que são formados na localidade, eles têm interlocução com o comitê central. Então, a gente... essa troca ela vai acabar existindo. Mas, Márcio, por favor. Não, era exatamente isso. Ô, Flávio, você está em Monte Azul? Isso. Você passou de Jequitinhonha tem quanto tempo? Acho que tem um mês. Tá bom. Eu fui promotor de Jequitinhonha há muito tempo atrás, 92, 94, por aí. Bom, Flávio, suas colocações são todas muito interessantes, tá? E a ideia é exatamente essa, é ter a criação do comitê no município, e a Luciana colocou muito bem que esse comitê vai pensar soluções locais, né? Porque se você não tiver nenhuma empresa, se você não tiver nenhum curso, nenhuma entidade profissionalizante, ainda resta a possibilidade de ter um programa municipal com a prefeitura, né, de aprendizagem. Então, existem muitas possibilidades. E o Comitê Central da Capital, ele dará todo o suporte por meio das instituições signatárias, tá? Por isso, as instituições são todas, a maioria delas são de atuação estadual. E o município de Belo Horizonte, embora não seja de atuação estadual, tem também colaboradores como o Hamilton, que está aqui com a gente, e tantos outros, que também vão
com toda certeza, nos dá todo o apoio quando nós precisarmos. Então, a gente vai estar à disposição para reunir com vocês quando precisarem, nos municípios, reuniões pontuais, né? A gente vai ter sempre alguém. Por exemplo, o Guilherme foi quem articulou a adesão do Juiz de Fora. Né, a Luciana praticamente participou pouco, ele e o Dr. Wagner, né, procurador do trabalho e Juiz de Fora, junto com as nossas colegas, a Mayra e a Samira Ganem, em Juiz de Fora, articularam rapidamente, né, com poucas reuniões objetivas, a adesão e a estruturação do comitê em Juiz de Fora. Então, a ideia é que a gente crie os comitês, porque com isso nós vamos ter o tema pautado no município, dentro da discussão da política de atendimento do município, do sistema de garantia do município. Conselhos municipais de direitos podem estar participando, conselhos tutelares podem ser convidados também a acompanhar, né? A gente tem dentro dos municípios, mesmo nos pequenos, a gente sempre tem uma multiplicidade de atores importantes que podem se unir em torno desse tema e dessa prioridade e ter uma articulação interessante. E a gente aqui em Belo Horizonte, né, nos órgãos estaduais, e eu aqui também, o município de Belo Horizonte, vamos estar sempre à disposição para poder ajudar com as dúvidas que surgirem. E essa parte do acordo que você citou, da situação de ir para a Câmara de Conciliação, isso assim, é só uma situação muito extrema de surgir uma questão jurídica, um impasse jurídico muito grave, né, que envolva os signatários do acordo, né, que demandaria isso. A gente não teve nenhuma situação até hoje que nem chegou perto de precisar acionar isso. Geralmente tudo é resolvido com base no consenso, né, e com base nas possibilidades que se colocam para a solução de cada problema que surge. Era isso só que eu queria complementar, Luciana. Obrigada, Márcia, excelente. Agora a gente tem a Maria Afonso, acho que é isso. Depois a Cris. Parabéns, doutor Flávio, por o senhor lembrar aqui do Vale do Jequitinhonha, as cidades pequenas e carentes, viu? Parabéns, Obrigado. senhor doutor Márcio, que tem passado também há muitos anos pela comarca de Jequitinhonha. Parabéns por vocês terem lembrado aqui dessas cidades tão pequenas e acolhedoras que precisam dos projetos voltados, né, para o adolescente e o jovem. Parabéns, doutor. Que pena que o senhor não já está mais na comarca de Jequitinhonha, o doutor Márcio e o doutor Flávio. Gente, Apenas, obrigado. Desculpa, doutora Luciana. Sou Maria do Conacres. Ah, sim. Só queria reforçar, né, as palavras de Flávio. Eu concordei também com as ideias dele de fazer criar os grupos de trabalho, né, o comitê. Vai ser bem importante para a gente aqui desses municípios pequenos, como ele já pontuou. E aí eu só queria colocar à disposição também para contribuir com essa discussão. A gente provavelmente vai ter que fazer um levantamento, né, nesses municípios para saber qual que é a nossa realidade mesmo, para atuar, para aderir ao programa. Eu confesso que eu não conhecia ainda, né, o programa, mas achei assim essencial, e principalmente nesses municípios pequenos, como Jequitinhonha, né, que a gente tem essa deficiência mesmo de oportunidade aos jovens, né? Então, vai ser muito importante a gente criar esses grupos, esses comitês de trabalho. Eu me coloco à disposição, né, enquanto coordenadora do CONACREG, representante do CONACREG, para auxiliar nesse debate e nesse possível futuro levantamento, né, que a gente precisa realizar aqui no município também. E aí eu não sei como é que a gente faz, como é que fica para a gente pegar os contatos, né, uns dos outros. Aí eu aguardo a sugestão de vocês para a gente continuar mantendo esse contato. Maria, você está falando de qual município? De Jequitinhonha. Ah, pois é, o doutor Flávio já está aí substituindo a doutora, né, Ana Luísa, pode fazer essa interlocução. E agora a Cristiane, acho que ela vai, inclusive, falar, né, sobre a questão do mapeamento, né, Cris? Não sei se você puder falar um pouquinho do mapeamento do potencial de aprendizagem. Isso. Eu acabei de colar no site, no chat, né, na verdade, da reunião, o endereço onde se pode acessar o potencial de contratação de cada um dos municípios, né? Municípios menores, lembrando que empresas de pequeno porte, microempresas, estão isentas da obrigação de contratar. Então, às vezes, se reduz muito essa possibilidade de contratação, tendo em vista essa questão.
como dissemos, eu, doutora Luciana, doutor Márcio, podem ser idealizadas soluções, inclusive com a criação do programa de aprendizagem pela própria prefeitura. Mas podem ser unidas forças também para a instalação de um programa de aprendizagem que atenda municípios limítrofes. Então, vamos supor que eu já olhei, Jequitinhonha tem um potencial de 12 aprendizes, o município ao lado, limítrofe, ali próximo, vamos supor que tem um potencial de contratação de 10, já é uma turma de 22, né? E aí, às vezes, juntando ali alguns municípios próximos, viabiliza-se a estruturação de entidade formadora que possa atender a região, né? Potencializando a mão de obra do instrutor, ou até do espaço físico. A prefeitura, às vezes, viabiliza o transporte para que esses jovens do seu município se desloquem para o município vizinho, e lá faça a formação profissional. Então, esse diálogo, o convite é para o diálogo, né? Então, às vezes, é inviável em determinado município a cota de 2, como que se estabelece lá? Tem ainda a possibilidade da formação remota, né? EAD, remota é uma situação precária no sentido de que é provisória, né? Até o final da pandemia, ou até o final da autorização, mas a formação EAD mais sedimentada, mais robusta, e aí, de repente, a prefeitura, e temos alguns casos já, onde isso já acontece, fornece o espaço físico com o maquinário para que se faça essa formação EAD. A gente tem entidades formadoras já com curso pronto, aprovado, e aí também fica um pouco mais barato, né? Tem os YTECs, enfim, existem soluções, estamos aqui para conversar. Está disponibilizado no chat o endereço eletrônico onde se pode consultar, né? Porque é mais uma ferramenta aí de consulta, informação é poder. Então, a partir dela, o diálogo se inicia. E estamos aqui dispostos a prestar mesmo a assistência, dar essas ideias, porque a gente já milita. Eu falo que eu não trabalho com aprendizagem, eu milito pela aprendizagem há 25 anos. Naturalmente, comecei como aprendiz, como vocês podem imaginar, mas assim, não é um trabalho, é uma militância em favor dela. Então, estamos aqui disponíveis para qualquer esclarecimento, mobilização, e até ideias, né? Porque como a gente já trabalha com o assunto há muito tempo, a gente pode dar sugestões que podem facilitar essa forma digamos, de instalação, né? Estamos à disposição. Vou colocar meu telefone, meu e-mail de contato também. Obrigada, Cris. Excelente essa interlocução com a fiscalização do trabalho. A Cristiane é uma grande especialista, tem uma vasta experiência, né, na aprendizagem profissional, pode muito contribuir na busca dessas soluções locais. Como eu falei, vai haver alguma solução local, né? A gente precisa formatar e modelar, e estamos à disposição para poder contribuir. Agora nós temos, então, a Regina e depois o Márcio. Vocês desculpem eu estar fechando a câmera, gente, mas eu estou aqui em home office, escondidinha no interior, e aqui a internet é ruim, então... Primeiro, eu queria... Deixa eu abaixar essa mão aqui antes, porque senão eu esqueço e fico com essa mão levantada. Eu queria solicitar que fosse divulgada também a listagem das entidades formadoras, né, para as diversas prefeituras, e queria colocar uma questão que, às vezes, a gente tem muita dificuldade enquanto entidade formadora. E como tem representantes aqui da prefeitura, dos conselhos, na hora, todo programa de aprendizagem, ele tem que ser inscrito no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, né? E eu noto, às vezes, uma dificuldade do município de, primeiro, quando é uma entidade, isso eu vejo também, né? Eu fico com várias instituições, eles ficam exigindo uma série de princípios. E nós temos normativas, o CONAN, só para esclarecer, gente,
que não exige necessariamente a sede no município para desenvolver o programa de aprendizagem, né? Então, claro que é um trabalho muito próximo, tudo mais, necessariamente precisa ter sede no município. E o CONANDA tem resolução que trata disso, né? E muitas vezes os conselhos inviabilizam o registro do programa, ou seja, inviabilizam o funcionamento da aprendizagem no município com esse tipo de negligência. Porque se você não tem um número grande para formar uma turma e tal, como que você vai bancar uma sede física no município, né? Então, eu só queria chamar atenção para isso e que os municípios prestassem atenção nisso, na hora que as instituições demandam a inscrição. Muito obrigada. Perfeito, Regina. Em relação às entidades formadoras, tem todas as entidades formadoras que já aderiram, né, ao Descubra, elas estão lá no site. Eu convido depois vocês a conhecer o site, né, para poder ver essas entidades. Os aprendizes não terão acesso à referência bibliográfica. Ela não tem biblioteca. Os aprendizes acho que alguém está com o microfone aberto. Para querer que o menino compre livro de R$200, deixa eu ver. não vai comprar. Então, mas a referência bibliográfica foi pensada no ETEC, né? Agora está inscrito o Márcio, depois a Elvira. Márcio está sem áudio. Obrigado, Luciana, obrigado. Esse fecha e abre áudio aqui, a gente acaba se perdendo um pouquinho. Só queria lembrar um ponto do acordo de cooperação, que ele que acaba nos guiando, né, na formatação. Ele tem uma previsão de que os comitês podem ser intermunicipais, dentro da mesma comarca. Então, os municípios de uma mesma comarca podem criar um comitê intermunicipal para poder tratar de maneira transversal as demandas e as potencialidades dos diversos municípios que integram a comarca. Então, é uma possibilidade. A gente pode ter um comitê só de um município e aqueles municípios que quiserem criar um comitê conjunto, eles podem também criar um comitê conjunto, né? E a outra é uma sugestão, Luciana, de já podermos ter, na próxima reunião com municípios, na apresentação, talvez já incluir algumas sugestões de possibilidades para municípios de pequeno e médio porte, né? Porque eu entendi perfeitamente a fala do Flávio, né, e de outros participantes com relação a essa preocupação. Como é que nós vamos fazer para gerar oportunidades em municípios pequenos, né? E realmente há muitas possibilidades. Lá em Araçuaí, por exemplo, a TBI, que é uma empresa que é sediada aqui na capital, se eu não me engano, aderiu, mas colocou como condição que oferecesse uma atividade para Araçuaí, algumas vagas para uma atividade dentro da cidade de Araçuaí. Não foi, Luciana? Na verdade, é Vargem da Lapa. Virgem da Lapa. Virgem da Lapa. Virgem da Lapa. Então, nós temos várias empresas que estão aderindo ao Descubra, que eventualmente podem também oferecer vagas em outros municípios. Mas talvez a gente possa já pensar, né, em algumas possibilidades para poder, inclusive, já colocar na próxima reunião como sugestões. Podemos sim, excelente. A gente pode colocar aqui só para poder fazer um... E só para finalizar, Luciana, eu gostaria, né, de dar um abraço muito grande dos meus colegas que estão aqui participando, promotores e promotoras, né, dar um abraço em cada um e cada uma, também nos magistrados, juízes da infância e juventude que estão aqui participando, em cada um e cada uma, além de todo o pessoal de rede, mas eu me dirijo em particular aos meus colegas promotores e também aos magistrados, né, pela nossa proximidade na atuação do sistema de justiça da infância e da juventude, e faço um convite a todos que possam, dentro de suas comarcas, participarem ativamente dessa mobilização, né, de poderem estar realmente chamando, né, os atores da assistência, as empresas que estiverem sediadas no município, as entidades qualificadoras, enfim, todos os atores que de alguma forma possam estar contribuindo, né, para poderem estar iniciando essa mobilização, e a gente se compromete a dar o suporte possível aqui,
também convidando a doutora Valéria, né, o doutor Gustavo em Frutal, que também está muito interessado, para o DMF, e também o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, com a doutora Paola, que eu acredito que precisou sair na reunião, que ela tinha um outro compromisso também, mas o Centro de Apoio vai dar todo o suporte aos colegas e às colegas para poder estar ajudando aí dentro das comarcas. Excelente. Eu queria registrar também, Márcio, na linha do que você está falando, que aqui hoje conosco estão vários colegas meus também, procuradores e procuradoras do Ministério Público do Trabalho, do Vale de Jequitinhonha nós temos a doutora Camila, a doutora Thaís, que são as procuradoras titulares na Procuradoria do Trabalho do município de Teófilo Otoni, né, que vai ter abrangência aí por todo o Vale de Jequitinhonha, né, uma área extensa de atuação. As colegas são as referências, né, nessas localidades, que podem fazer essa interlocução, assim como temos o colega Tiago Castro, que é a responsável pela PTM de Patos de Minas, justamente com o colega Rodney, que não pôde estar aqui, porque está... Em breve será papai, né? Não pôde estar conosco aqui nesse momento, mas o Tiago Castro é a nossa referência lá em Patos de Minas. Ele é responsável pelo município de Araxá, pode fazer a interlocução, né? Conversar com os colegas do Ministério Público do Estado, da Justiça e da Infância no local, né? Se quiser, claro, né? Isso aqui é um convite, né? Que a gente está fazendo, inclusive aos nossos colegas, né? Para poderem fazer essa interlocução. E temos também a colega Carol Teixeira de Oliveira, que é da PTM do município de Uberlândia, responsável pelo município de Frutal. Inclusive há um procedimento instaurado em relação ao município de Frutal, tratando de várias outras questões envolvendo, né, o trabalho infantil naquela localidade. Então, a colega é a referência. Então, só para indicar, né, que os meus colegas também estão aqui e podem participar dessas interlocuções aí. Elvira? Olá, bom dia a todos, né? Doutor Márcio, Cristiane, né, minha colega de ministério. Eu queria ponderar e até procurar entender mais o que foi colocado pela Regina, que seria o CNPJ, Regina, que a entidade tem que ter no município. É isso que você estava dizendo? Sim, Elvira, eles exigem uma sede própria, com toda uma infraestrutura, às vezes com 2, 3 políticos e CNPJ. Certo, Regina. Amanhã terá reunião do FECTIPA. Talvez a gente vá até entender um pouco mais sobre a exigência do CNPJ, né, para entidades que estão abrindo sede no interior do estado ou mesmo em outro estado. Existe a resolução do CONANDA, que é 164, se não me engano. Existe a resolução, uma nota técnica do Ministério do Trabalho, que é a 634, mas existe uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, que ela obriga a exigência do CNPJ para as entidades que estão abrindo sede no interior. E essa exigência está sendo feita pelos auditores fiscais. E a gente está até entendendo que talvez uma instrução normativa da Receita Federal, na hierarquia das leis aí, ela é superior a uma resolução do CONANDA e seria superior também a uma instrução normativa do Ministério do Trabalho. Por isso que eles estão fazendo essa exigência do CNPJ. Se a Cris ainda estiver aí, ela podia também nos orientar mais, porque, inclusive, essa é uma demanda para a nossa reunião de amanhã, viu, Regina? Até se você tiver interesse em participar, eu te mando o link. Então, eu acho que aí está havendo um conflito de legislação em relação a essa exigência do CNPJ.
e tem várias entidades formadoras que estão sem saber como resolver isso. Elvira. Desculpa, você terminou, Elvira? Terminei esse conflito aí, que aí a Regina deu uma informação e a gente está vivendo essa dificuldade com a norma, sabe, doutora Luciana? E eu acho que a gente podia, então, tentar esclarecer isso amanhã, seria a pauta da reunião nossa de amanhã do FECTIPA. Não, então ficam todos convidados aí, né, a reunião do FECTIPA mensal, que é muito importante. Tem sempre temas muito interessantes, né? E essa questão, então, vai ser pautada lá amanhã. Depois, Elvira, não sei se você pode disponibilizar para quem quiser participar, né? O link aqui no chat, alguma coisa assim. Tiago? Luciana, quero parabenizá-la pela apresentação do programa Descubra. Eu ainda não o conhecia, você me fez o convite para participar dessa reunião. Parabenizar os demais colegas também que se apresentaram, prestaram esclarecimentos e quero me colocar à disposição como representante do Ministério do Trabalho em Patos de Minas e região. A nossa Procuradoria abrange 47 municípios e alguns deles que participaram aqui dessa reunião, como o município de Araxá. Me recordo quando você fez esse convite para participar, que existe um interesse grande por parte aí dos colegas do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual da região em aderir ao programa, implementá-lo na região. Então, quero me colocar à disposição para essa articulação. Não sei se o Dr. Rodney é representante da Cor de Infância aqui na região, não me recordo, eu não sou, então não sei se ele quem estaria à frente, mas eu também tenho interesse nessa articulação, em participar, e me coloco à disposição. Inclusive, eu não vi aqui a imagem, mas me parece que a promotora de justiça, a doutora Mara Lúcia, que participou por parte do MP em Araxá, eu já tinha feito contato com ela no ano passado, em razão da pandemia, alguns casos que surgiram lá no município de Araxá. Ela já até tem o meu contato, se ela ainda estiver presente à reunião, se houver de fato esse interesse por parte do Ministério Público Estadual, da Justiça Estadual, nessa implementação, eu e o Dr. Rodney estamos à disposição para essa articulação e implementação do programa Descubra na região. Perfeito, Tiago. Aqui está a doutora Mara Lúcia, não sei se ela ainda está conosco, e o doutor Dimas, que chegou a se apresentar também, juiz da infância lá em Araxá. Vou até disponibilizar, eu acho que até nos e-mails que a gente trocou, esses contatos estão todos lá, mas eu fico muito feliz aí, né, da possibilidade dessa interlocução em Araxá, depois, quem sabe, se expandindo aí para outras localidades, né, da PTM de Patos de Minas. Parece que tem o Ulisses também do Senac, que estava participando também da região. O Ulisses e a entidade, como é que chama? A entidade Focus, que participou conosco de uma reunião também, acho que também estava aqui, participando presente, lá de Araxá. Senac presente. Senac, isso. Agora, a Elvira, você está com a mão levantada aí? Desculpa, não. E o Márcio também? Desculpa aí, Luciana, eu esqueci. Vou tirar aqui. Bom, eu acho que não tem mais ninguém inscrito, gente. A gente também já está aqui quase 12h20. Penso que nós podemos, né, encerrar essa reunião de hoje. Como todos falaram aqui, é um convite, é uma apresentação, o início de uma interlocução, né, que precisa ser construída em cada localidade, como nós falamos, é muito importante que haja essas interlocuções locais, mas nós, né, como referências até de órgãos também que têm essa atribuição estadual e que estamos aqui no comitê gestor da capital, né, e ao comitê gestor do programa como um todo,
ficaremos à disposição, né? Tem vários canais de interlocuções aqui que se manifestaram, como Cristiane, como Márcio Rogério, como Elvira, como Guilherme, o próprio Hamilton, que é da capital, mas é uma referência também no programa. Enfim, todos esses contatos são contatos de referência do programa, que podem falar, né, a respeito dessa iniciativa e contribuir com vocês. Nosso propósito é contribuir, né, para que isso seja de fato interiorizado. Mas para que seja interiorizado é preciso que tenha esse interesse, né, local, e essa mobilização local. Estamos à disposição para poder contribuir, para que isso se dê e que se concretize. Mas sem essa articulação local, né, fica realmente muito complicado, né, da coisa seguir adiante. Então, o nosso convite para vocês é que pensem aí nessa articulação, quem sabe uma reunião inicial, né, desses vários atores, vários partícipes. Estamos à disposição para fornecer os contatos, né? Eu sou do Ministério Público do Trabalho, mas tem o Márcio, tem a Superintendência Regional do Trabalho, que pode fornecer, o próprio FECTIPA, que tem uma enorme gama de entidades formadoras que atuam, né, em todo o estado de Minas Gerais, que podem contribuir também, enfim. A SUASE, né, que também pode fazer esse canal, estamos à disposição, fica o convite, convido vocês a conhecer o nosso site, não deu para passar o vídeo. O site tem material de apoio, Luciana, tem os termos de adesão, tem o termo de cooperação, tem bastante material de apoio, tem textos, tem publicações, tá, gente? Pode ajudar, tem roteiros. Lá no site tem um livreto informativo, tem todo o material, o acordo de cooperação técnica, os termos de adesão, vídeos, né, informativos sobre o programa, um vídeo que não deu para exibir aqui dos nossos adolescentes, né, faço convite para que vocês façam aí, assistam o vídeo, né, o depoimento deles também, eles estão partícipes também do programa, né, é muito fidedigno e muito importante, né, mostrando a importância dessa ampla cooperação. Eu acho que o forte do Descubra é isso, é a cooperação, né? E o programa ele tem dado resultado e êxito, muito em razão disso, é a união desses esforços, e aqui a gente tem levado isso muito ao pé da letra, é uma união mesmo, a gente tem funcionado para e passo, né? E com resultados positivos, eu acho que pode ser levado também para o interior do estado. Então, é isso. Eu queria agradecer demais a participação de todos, o convite que vocês aceitaram aí prontamente, me colocar à disposição e desejar uma excelente tarde, uma boa Páscoa para vocês, né, em casa, mas ainda assim um momento de confraternização familiar aí para renovar as forças e as energias para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo, viu? Se cuidem, e é isso, obrigada. Obrigado, Luciano. Boa tarde. Para achar o site, é só pôr no Google Descubra Aprendizagem, que vai aparecer o link. Isso. E na apresentação também tem, viu, gente? O Bruno disponibilizou aqui no chat. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado. tchau. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau, boa semana para todos. Obrigada. Tchau, Ana. Tá melhor, Tchau, Ana? boa semana, obrigada. Tchau, gente. Boa tarde para todos. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tudo de bom. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Luciana. Tchau, pessoal. Paz e bem para todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela reunião. Um abraço. Abraços. Uai, não saímos, não? Abraço aí pro povo do Vale do Jequitinhonha. Tchau, gente. Tchau, Ana. E Mucuri, né? Teoflotone, Mucuri e Jequitinhonha. Um abraço. Tchau, tchau. Aqui eu fecho, ele não fecha, não, Raquel. Esse Teams está um problema. Deixa eu desligar. Como é que eu desligo isso aqui? O Bruno. Oi, doutora. Fica aí um pouquinho, tá? Tá. Vou desligar o... que você pôs o trem ali, pôs amaciante também? Regina, tá? Acho que é a Regina.